Bom, o senhor falou ainda há pouco da Arena, do volume de sócio e tudo mais, e me disse o seguinte, se a obra já tivesse mais adiantada, para a gente ter uma noção, já se sabe quando e se, né, o Atlético vai deixar a Arena para as obras? Não, não se sabe. Se vai acontecer. Quando? Não se sabe porque não temos nem construtora contratada, nem cronograma de obras idealizado. Então você não pode falar, por achismo, de que vai sair em outubro, vai sair em novembro. Não. Se nós não temos a construtora, que é o primeiro passo, se nós não temos um cronograma da obra, um cronograma físico da obra, nós sabemos qual vai chegar a etapa em que nós temos que deixar a arena, não tem como você ficar achando que vai sair num determinado mês. Eu penso que... Mas pode ser nesse ano ainda? Nesse brasileiro? Tudo vai depender agora da comissão de obras que o Conselho Deliberativo ainda deverá aprovar, né? Nós vamos ter uma reunião do Conselho Deliberativo para aprovar os nomes da comissão de obras, e essa comissão é quem vai ter que dizer para nós quando, quem será a construtora, o contrato construtora para ser aprovado, quando é que nós teremos que deixar a baixada, a arena. Então isso eu penso que dificilmente ocorrerá neste campeonato brasileiro. O que no momento pode ser encarado como uma coisa boa para o Atlético, porém ruim para a Copa, né? Para a construção em si. Não, ruim para a Copa não, para a Copa fica pronto. A Copa é em 2014. Confederações? A Copa das Confederações é uma promessa do idealizador desse projeto que fica pronto, eu acredito que ele vai cumprir. Bom, o Atlético, portanto, não deve ter feito um pedido formal à CBF ou ao Coritiba pelo Couto Pereira, já que ainda não tem prazo. Não, a CBF não fizeram pedido nenhum, porque, como eu já te disse, não tem a data certa. Falei com o Coritiba, já com o Wilson Pereira, e falei com o Aramis Tissot do Paraná. Os dois colocaram os estádios deles à disposição para nós conversarmos a miúde mais adiante, quando for necessário, que possivelmente não seja nem na minha gestão. O senhor é advogado, o senhor conhece o artigo 7º do Regulamento Geral de Competições da CBF, que trata dessa história da obrigatoriedade da cessão do Coritiba, não, do estádio, não só do Coritiba, mas do Paraná. Mas isso não vai ser preciso. O Wilson me disse que ele, se nós nos acertarmos com ele cede o campo independente de qualquer obrigatoriedade. Não há necessidade. Nós temos um bom relacionamento tanto com o Wilson quanto com o Jair Cirino, sabe? Como já tínhamos também com o Marcos Auer mais atrás. Então, nós não precisaremos disso. E primeiro vamos ver quando é que nós vamos ter que sair da arena. E aí sim passa a ter uma negociação. E aí inicia-se a negociação, você sabendo as datas que você vai precisar. Senão não tem nem como iniciar, né? Perfeito. Nesse momento a gente fica só na consulta, que eu já fiz. Qual passa a ser o papel do Mário Celso Petralha no Atlético agora? É o responsável pela obra, né? Então a obra da Arena ficou agora sob o encargo dele, o comando dele, junto a essa comissão de 8 membros. E eles certamente darão o encaminhamento que o Conselho Deliberativo orientar. Então, a responsabilidade é total deles e eu, como presidente do Conselho Administrativo, fico na expectativa da contratação, primeiro da eleição da comissão, depois da constituição da SPE, depois a contratação do agente intermediário que vai contratar os fornecedores, contratos. São coisas demoradas, não é assim simples, Napoleão. Eu acredito que nós vamos perder um bom tempo ainda com isso. Mas é uma comissão que me parece de grandes atleticanos, profissionais, alguns, liberais outros, que certamente essa comissão certamente dará um bom andamento, porque a responsabilidade é grande. Qual vai ser a sua relação com ele? A minha relação vai ser a relação de presidente do Conselho Administrativo com os representantes do Conselho Deliberativo. Eu recebi um e-mail detalhando algumas questões financeiras acerca dessa proposta do Mário Petralha. Um deles batia já com relação ao possível empréstimo. Como é que o senhor viu a proposta que ele fez em relação às outras? Bom, é muito simples. Nós tínhamos 3 propostas. A proposta da Triunfo, que era a número 1. Número 1 porque é pela ordem da apresentação na reunião do Conselho. Que não aceitava o potencial construtivo. Que não aceitava o potencial construtivo, o Atlético deveria tocar a obra, patrocinar a obra e eles cobrariam uma comissão de administração de 5%. A proposta número 2, que era da OAS, que daria ao Atlético a responsabilidade de entrar com 28 milhões de reais e a OAS assumiria toda e qualquer dívida para a conclusão da arena. Era a sua favorita? Não era a minha favorita.
E a terceira do Mário Celso. Eu não votei nem no número 1, nem no 2, eu votei no número 4. Nenhuma das três. Por que eu votei no número 4? Porque o número 3, o Mário Celso não especificou, ele não detalhou o custo da obra. Ele colocou um valor de 180 milhões de reais como sendo o custo, mas não mostrou para o Conselho, como mostrou, por exemplo, a OAS, o detalhamento, o extrato, a composição desse custo. Então, nós sabemos que ele imagina 180. Mas nós não podemos ficar nisso, porque na Assembleia do dia 31 de maio, que nós tivemos, ele falava em 130 a 150. E não ficou nenhum desses dois números. Já pulou para 180. Então, se nós não temos detalhamento da obra, que vai custar 180, como é que eu posso votar numa proposta que poderá ser superior? A da OAS, ao menos nós sabíamos o quanto nós gastaríamos. 28 milhões de reais. Entregaria o estádio para a gestão? Eles entregariam o estádio pronto, o que ultrapassasse os 28, eles pagariam, daquela nossa terça parte, e nós daríamos a eles, num prazo de 20 anos, o direito de exploração da superfície, que seria bilheterias, associados, naming rights, e que eu achei que não era boa, porque eles queriam nos dar um fixo de 5 milhões, que eu achava pouquíssimo, para nos compensar a perda desses recebíveis. 5 milhões, eu penso que eles consigam levantar só com naming rights, então eu achava que não era interessante, embora com a criação da SPE, ao final, que houvesse de lucro, o Atlético recebesse 50%. Mas ainda assim eu achava, primeiro, que o valor que nós tínhamos que entrar teria que ser inferior a 28 milhões. Eu pensava no número máximo de 20 milhões. E segundo, o que nós iríamos receber de fixo no período, 5 milhões eu achava muito baixo. Eu achava que nós tínhamos que ser uma faixa de 10 a 15 milhões para compensar o que nós temos hoje de arrecadação com os sócios. Porque hoje nós arrecadamos em torno de 15 milhões com sócio. Não poderia cair de 15 milhões para 5 e deixar o resto com a OAS. Por 20 anos. Por 20 anos. Eu queria que pelo menos eles mantivessem esse 15 e o plus que nós íamos alcançar com a construção, aí sim, esse plus vamos dividir em 2 aí. Porque eles teriam contribuído para isso. Mas não pegar os associados que nós já temos, que foi feito às custas do Atlético, e dar para eles por uma terça parte. Por isso eu não votei também na da OAS. Mas ainda assim, a proposta da OAS era sujeita à negociação. Eles poderiam negociar esses números e eles falaram na reunião do Conselho. Quais números? O 28 para ser menos e o 5 para ser mais. O que nós fôssemos receber ser mais e o que nós fôssemos pagar ser menos. Mas o Conselho decidiu que não valeria a pena nós aceitarmos a proposta e optou pela proposta do Mário Celso, embora a proposta dele não estivesse, como não está até hoje, detalhado o custo e da onde vai sair esse dinheiro, quanto vai custar para o Atlético isso, quanto nós vamos financiar, o que nós vamos ter que dar de garantias. Porque há uma decisão já anterior do Conselho Deliberativo que nos impede de nos endividarmos. Então, eu não sei como é que ficaria agora a situação. Certamente isso tudo vai ser trazido à tona na próxima reunião do Conselho, para nós podermos aí sim saber os detalhes até onde o Atlético está assumindo obrigações. É impossível uma reconciliação sua com ele? Impossível. Eu não tenho conversa com esse homem de maneira alguma. Primeiro porque o diálogo dele é muito baixo, é muito rasteiro. Né? Eu não consigo chegar à raiz do chão para dialogar com ele. Então, não tem nada mais importante que isso, a dificuldade no relacionamento entre duas pessoas, né? E então eu não faço a menor questão de me relacionar com ele absolutamente em nada. O Enio Fornéia foi seu braço direito durante boa parte da gestão, era uma pessoa, né, porque era da profissão dele, conhecedor de obras. O que ele te disse para sair, ou se é que vocês tiveram essa conversa? Né? Ele me disse que ele tinha uma série de problemas agora empresariais e que não conseguiria, naquele momento, dar o mesmo tempo que ele vinha até então dedicando ao clube. Ele é um grande construtor e me parece que está com outros empreendimentos, inclusive na rede hoteleira, e isso demandaria muito tempo para ele. E, do outro lado, a outra companheira, a Yara, que também é vice-presidente, me disse que estava com muitos trabalhos na Copel
ela recém assumiu uma diretoria da Copel, também não tinha disponibilidade de tempo. O senhor foi pego de surpresa? Eu fui pego de surpresa porque até então vinha sendo conduzido tudo normalmente, né, na diretoria, nós 5 diretores. Mas respeitei, evidentemente, o desejo deles, né? Porque o desejo deles desses dias é o mesmo que o meu para dezembro, também eu saio. Então eu tive que respeitar. Vou ter uma última pergunta só para o senhor. E o Marcos? Pressão de torcida organizada, de oposição, time mal na tabela, família em casa, como é que foi isso para você esses dias? Primeiro, você pensou em renunciar, Marcos? Não, momento algum. Jamais faria isso, até porque um ato desse meu, primeiro, representaria uma covardia. Né? Segundo, que eu não teria por que renunciar, porque essa pressão que você fala se acentuou agora, mas eu desde janeiro de 2009 que eu venho sofrendo pressão pelo ex-dirigente do clube, o ex-dono do clube. Desde janeiro de 2009, ele vem me criticando diuturnamente e, evidentemente, procurando desconstruir uma imagem que eu tenho de homem correto, coerente, como eu realmente sou, e principalmente de competência, que ele ficou o tempo todo repetindo que são incompetentes, 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 e aí ele generalizava toda a diretoria, e isso fica nas redes sociais, as quais eu não frequento, e tampouco tenho gente minha para frequentar, para ficar me defendendo, eu não faço isso. E ele tem gente dele para ficar atacando o tempo todo. Então, isso, evidentemente, que foi muito ruim, foi uma experiência lamentável. Mexeu contigo, com o humano? Sem dúvida nenhuma, né? A única coisa que eu tenho de valor que é a minha moral e a minha dignidade, né? Então, isso... mas esse é o submundo. E essas pessoas pertencem a esse submundo. Eles estão acostumados. Aquilo ali para eles é o dia a dia, é o cotidiano. Tá? Então, aquilo para eles é como comer arroz e feijão todo dia. É o submundo deles, é onde eles vivem. Então, isso evidentemente que me atrapalhou muito, me afetou muito. Eu tive problemas com a família que queria que eu saísse. Mas eu resolvi aguentar firme e vou aguentar firme até dezembro. Vou entregar esse clube melhor do que eu recebi, mas não tem você a menor dúvida. Não é só na parte financeira, tudo. Inclusive no relacionamento com os mesmos torcedores que, instigados pelo mesmo cidadão, pediam para que eu saísse. Esses mesmos torcedores gritavam meu nome aqui. Eu nunca fui pedir para eles gritar meu nome aqui na arena. Há menos de um ano, no nosso último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Avaí, que nós vencemos de 1-0 e terminamos em 5º lugar, eles gritaram o meu nome aqui. Mas já gritaram contra também, porque o futebol tem disso. Né? Mas até então, nunca tinham gritado contra. O contra foi agora, em função desse movimento todo criado pelo Mário Celso Petralha e pelos asseclas dele, que você sabe que tem uma turma ali da pesada, né? Tem uns políticos ali conhecidos no mundocão que deram ênfase a esse movimento todo, que na verdade não tinha procedência, nem quando se falava impeachment. Eu pergunto, impeachment por quê? Qual foi a improbidade cometida pelo Marcos Malucelli dentro do Atlético em praticamente 3 anos de mandato? Uma só me cite, uma improbidade minha aqui dentro do Atlético. Por causa do resultado de campo, mas foi por causa do resultado de campo, quem está querendo voltar tinha que passar longe da arena. Quando ele saiu em 2008, nós estávamos caindo, ele simplesmente desertou. Foi embora e me deixou, eu assumi o futebol e eu, na oportunidade com o Geninho, que nós fechamos no CT, e lá ele não entrou nem um dia, porque nós não queríamos ele lá dentro, e eu com o Geninho, o grupo de jogadores, sem trazer mais ninguém, porque não tínhamos dinheiro, ele nos deixou com o caixa zerado, deficitário, zerado não, abaixo do zero, deficitário. Trouxemos um único jogador, se eu não me engano, o Gustavo, nosso zagueirão, o Gustavo, que veio mais para nos ajudar junto ao grupo do que para jogar, porque ele já estava em final de carreira. E saímos daquilo tudo. Então, essa pessoa que entregou o clube num momento técnico deplorável, se o problema para eu sair é por causa do resultado de campo, essa pessoa não podia nem passar aqui na arena. Pior do que ele deixou, nunca esteve. E pior ainda, momento muito pior, foi em 97, 99, quando nós fomos punidos por
uma tentativa de suborno, ou suborno a um árbitro de futebol, ou um diretor de árbitro, departamento de árbitros, no caso do Ives Mendes. Lá sim nós tivemos a pique de cair, agora não.